Cara, as milícias elas nascem com uma ideia de que já existia no Rio de Janeiro desde os anos 70 e 80, de que o policial da região ele era responsável pela segurança de tudo e por resolver qualquer tipo de problema. Era um problema de segurança pública muito grande que depois foi perdendo o controle, né? Por exemplo, você tinha os caras que eram considerados os quebras da região. Que era, assim, você tem um bairro, esse bairro não tem nada, não tem posto de saúde, não tem nada, não colocam polícia, e aí qualquer problema que dá, os caras não sabem resolver, porque, cara, um monte de gente vindo de todo lugar e não morar numa realidade, a lei do mais forte é o que impera até chegar ao Estado. Esse cara que era o policial da área, ele era chamado, e ele resolvia. No sentido de que ele dava uma surra no cara, matava o cara, cortava o braço, sei lá, e resolvia. Aparentemente, né? Porque essas coisas começam a dar muito problema se o Estado não cessa esse ciclo que acontece. E aí chega no início dos anos 2000 ali, os caras começam a ver que o Estado não tá entrando como deveria entrar, por exemplo, com transporte público, com segurança, essas coisas. E os caras falam assim, pô, a gente vai montar um negócio aqui. Se o tráfico já domina as favelas, por que a gente não vai dominar essa região da Zona Oeste? Que necessariamente não era favela. Pronto, os caras que o grupo, eles começam a fazer isso. Primeiro, eles fazem o lance de vender segurança pros caras, pro tráfico não entrar. Os caras falam, mano, melhor aquilo que se tornar um complexo do alemão. Depois os caras começam a se apropriar de vários serviços. A questão é que conforme o tempo foi passando, foi aumentando a quantidade de serviços básicos da vida, conforme o Estado também foi crescendo. E tinha uma característica que os milicianos eram só policiais. E aí, em certo momento, entra um monte de gente que não é polícia e acaba virando uma espécie de firma mesmo. E que tem os caras que se chamam de milicianos. Tá. O Eco foi um dos caras que fez isso. Ele montava pequenas milícias em vários locais. E os caras davam 30% pra ele. E ele montou uma tropa de elite que, se a milícia fosse ser retirada, ele ia e ajudava. Ajudava não, né? Ia combater. E aí, cara, o tráfico de droga começou a aprender com as milícias como que você usa o serviço da vida cotidiana e se apropria. Se a gente pegar hoje numa periferia ou numa área dominada por milícia, a cada 100 pessoas, 5 pessoas cheiram cocaína e 95 não. Então o tráfico de droga já não é mais aquela questão da... Os caras ainda batem muito na questão do tráfico de droga. Mas a internet, por exemplo, cada 100 pessoas 100 usam a internet. É. Então a milícia 2.0, que o pessoal tá falando aí, é uma que tá se apropriando de mais serviços do que antigamente se apropriava, tomando conta mais da vida dos outros. E aí, Carol, o que você estava dizendo? Eles estão criando economias informais gigantescas dentro das localidades. Vamos dar um exemplo aqui. Eles estão construindo prédios. Daqui a pouco a Marielle vai ser julgada o caso da Marielle e vai voltar tudo à tona isso daqui de novo. Uhum. Eles estão construindo prédios enormes. Eles vão numa área de preservação ambiental permanente, desmatam, constroem 2, 3 prédios lá. Quer dizer, quem é da comunidade vai trabalhar de pedreira, vai trabalhar limpando, vai trabalhar carregando material, aí o cara já monta um material de construção na localidade, isso tudo vai esquentando a economia. Depois, o que eles fazem? Eles tentam aprovar, né, aquele prédio que já tá feito e tal para moradia via Alerj, via Câmara Municipal, tá ligado? Então os milicianos têm os seus contatos muito fortes ali, né, naquela região política. E aí eles vão se apropriando desse tipo de serviço que antigamente eles não se apropriavam. Então agora encanamento, tem lugar que os caras tá cobrando pra usar piscina, construindo piscina, hotel, uma série de coisas. E aí tem uma teoria já, que muitas pessoas já fazem ela, e eu estudo sobre isso e acho também, que o tráfico de drogas virou uma milícia, mano. Sim, se você pensar o que o Johnny Bravo faz, ele cobra uma série de taxas. Ele constrói também hotéis para abrigar membros de outras organizações não, mas de outros estados para ficarem ali. Cobra a taxa de proteção dos comércios. Esse sistema miliciano, ele acabou sendo abraçado pelo tráfico de drogas também, entendeu? Só que no caso da milícia são grupos menores e que... Eu não posso dizer que são menos combatidos, mas a preocupação maior é o CV e o TCP, né? O que é um pouco errôneo, assim. Do ponto de vista da população em geral, os caras acham que o miliciano ainda é ligado à polícia, coisas assim, sabe? Se você for fazer uma pesquisa entre as pessoas, elas vão considerar as organizações criminosas, tipo as facções, Comando Vermelho e TCP, muito mais perigosas, por exemplo, que as milícias ali que controlam regiões da Zona Oeste. Tudo a mesma coisa. Cara, é todo mundo bandido e controla território, pô.
Agora tá tendo uma guerra, porque eles estão se expandindo, o Comando Vermelho quer se expandir pela Zona Oeste, e as milícias têm resistido a essa entrada do Comando Vermelho e têm se armado mais forte ainda. Mas é interessante, porque tem estudo que mostra que a maioria das operações é em área do CV, do terceiro comando, e tem pouca operação em área de milícia. Então é pra gente se perguntar por quê, né? Assim, a milícia tem uma origem nas instituições policiais. A gente sabe que o Rio, acho que uma diferença, essa coisa da milícia 2.0, a gente tem muito miliciano na política. Né? Então, miliciano fazendo curral eleitoral ali, enfim, né, na Baixada. Então, eu acho que vai subindo aí pro segundo andar, né, pro andar mais alto aí do crime. Então, acho que as milícias estão num lugar, não que o tráfico não esteja, a gente começa a ver o PCC também querendo fazer candidato, a gente viu nas últimas eleições um monte de operação, né, de lavagem de dinheiro, de pequenos bancos, pequenas fintech para financiar a candidatura. Mas eu acho que a milícia está num lugar ali de mais poder, talvez, do que o tráfico de drogas. Então, eventualmente, tem aí não sei se pesa menos a mão aí em relação ao território miliciano, embora, claro, acho que assim, a gente sabe, é um problema para quem mora na região, é tão ruim quanto, né? Então, mas enfim, acho que a gente pode ficar com isso no radar, sabe? Eu acho que Comando Vermelho e TCP, quando você fala que tá combatendo nos caras, a popularidade aumenta muito mais. Eu acho que essa questão pesa. Não que o Rio não faça operações contra as milícias, faz também. Faz, eu perguntei isso pro governador. Fala, Romer. Opa, fala comigo. O Hélio Cari está perguntando se existem outras facções que são grandes articuladoras além do PCC Comando Vermelho. Isso é uma pergunta interessante demais, porque teve um relatório da ABIN, né, Agência Brasileira de Inteligência, que apontou que o TCP, o Terceiro Comando Puro, já está em 9 estados. O TCP nasce no início dos anos 2000 ali, de uma cisão que existe entre duas organizações, Terceiro Comando e a ADA. Ele vem crescendo ao longo dos 2010 e durante a pandemia fica muito grande, porque toma vários espaços que era do Comando Vermelho e começa a rivalizar com o Comando Vermelho. Só que o TCP do Peixão, viu, pessoal? Do Complexo Israel, aí tem o Lacosta, que é ali do Complexo da Serrinha, tem o Bill da Maré, que é ali do Complexo da Maré, que era onde ficava o TH, que foi morto também. O TCP ele rivaliza com o Comando Vermelho. E mais do que isso, ele desenvolveu um know-how de combate ao Comando Vermelho. Antes ele estava ali limitado ao Rio de Janeiro e Baixada Fluminense, até um pouquinho na região dos lagos. Mas, nos últimos 3 anos, a gente começou a identificar no Espírito Santo, TCP, em Minas Gerais, e ultimamente ele chegou no Ceará. E no Ceará foi interessante porque ele absorveu uma facção que existia lá, que é a GDE, Guardiões do Estado. Ela meio que substituiu o GDE lá. Essa é aquela facção que entra nos lugares e alguns dos chefes mandam fechar terreiros de Umbanda, de Candomblé e tal. Tem aquele lance da intolerância religiosa com matrizes africanas, com religiões de matrizes africanas. E aí, chegando nesses outros estados, o TCP se fortalece também. Mas o que as outras organizações têm se interessado é que o TCP tem um know-how de combate ao Comando Vermelho que tem crescido muito em território nacional. Então no Ceará eles estão em combate aberto e o TCP tem ampliado o seu território. Então a gente vai passar a considerar, acredito eu, os especialistas mais algum tempo, o TCP também como uma terceira força aí nacional atuando como organização criminosa nos nossos territórios. Eu queria entender como é que é essa sensação. Faz muito tempo que eu não entendo ela. A sensação de você andar na rua e se sentir seguro, velho. Eu acho que a maioria dos brasileiros faz muito tempo que não sabe o que é isso. Talvez aqui em São Paulo mais ainda, né? Talvez dentro dos condomínios fechados as pessoas tenham ainda. Mas veja que é num aspecto privado da vida, né? Mesmo que você conviva com outras pessoas, é um aspecto privado. Para os municípios, esses condomínios fechados aí são importantíssimos, porque o cara paga IPTU e ainda cuida de toda a estrutura do lugar que ele mora. Então não é igual você pagar IPTU e morar na rua não, fora do condomínio. Você está pagando IPTU, morando dentro do condomínio, você está cuidando através do rateio da sua segurança, do asfalto, da limpeza, de todas essas paradas. Para a prefeitura isso é maravilhoso, porque ele vai desafogar, você desafoga ele com o IPTU, e aí para quem tá para fora, a insegurança é absurda. Ou deveria ser.
Não, na verdade, a segurança deveria ser maravilhosa, né? Do lado de fora, mas é uma insegurança porque o cara sai do condomínio fechado aqui, ele vai pro condomínio fechado que é o shopping, ou ele vai pro condomínio fechado que é uma academia, ou ele vai pro condomínio fechado que é a escola do filho dele, aí volta pro condomínio fechado, muitas vezes tem o carro blindado, e esse cara, ele tem um pouco de segurança ali mesmo, ele sabendo que pode ser inseguro no lugar que ele tá. Mas e o povão, que tá acordando todo dia, andando de metrô, acorda às 5 horas da manhã, volta às 6 horas da tarde pra casa, 7 horas, pô, é difícil viver desse jeito, cara. É complicado. Eu ia falar uma coisa sobre essa questão dos especialistas, viu, Carol? Às vezes eu ouço de policiais que são assim, ó, especialista em segurança somos nós. Eu falo, especialista em confronto, sim. Se você é de uma tropa especial e você estudou sobre confronto, ensina sobre confronto armado e tal, beleza, eu não vou falar nada pra você, e você que é especialista nisso, se você me der uma arma aqui, eu sei que ela tem um gatilho e tal, mas eu não sei atirar, não sei nada disso. Mas você desprezar quem tá estudando dados, quem tá convivendo todo dia como sociedade civil em relação à segurança pública, eu acho isso um absurdo, eu acho isso negacionismo, tá ligado? Eu não me coloco à frente de qualquer policial. Se o cara viveu dentro de uma viatura e ele fala sobre as experiências dele, eu fico quieto, eu sei fazer isso. Agora, não dá pra você, por exemplo, desconsiderar o Instituto Sou da Paz, o Fogo Cruzado, o Onde Tem Tiroteio, o GNI, o Ceviju, porque essas pessoas estudam muito sobre o assunto. Elas dão aula pra policiais. E eu acho só políticas. que é muito legal te ouvir, e acho que a gente também precisa aprender, de novo eu volto, parece monotema, né? Mas assim, no diálogo que a gente tem com as polícias, a gente precisa, tem uma separação, né? Então assim, a universidade precisa estar perto da polícia, precisa ouvir o que o policial está fazendo, né? E com isso a gente vai construindo conhecimento para trabalhar políticas de segurança pública melhores, né? E aí eu acho que vale só contar, por exemplo, né? Às vezes a gente falando aqui, as pessoas perguntando, bom, mas e aí, o que a gente pode fazer? E, né? Então deu o exemplo do Piauí e tal, acho que a gente tem hoje alguns estados brasileiros que têm feito uma política muito, muito boa de segurança pública, né? Então, tanto o Espírito Santo, o Rio Grande do Sul, a Paraíba, a gente tem uma parceria com a Paraíba tem fortalecido muito a estrutura da Polícia Civil para investigar homicídio, então investe em capacitação, por exemplo, um problemão para homicídio, quando tem um assassinato e tem o local do crime ali, se você não preserva o local do crime, você mexe no corpo, tira projétil, você perde toda a possibilidade de produzir prova e descobrir quem foi que cometeu aquele assassinato. Então, preservar o local de crime é muito importante. Isso é um papel que a PM faz, porque às vezes ela é que chega primeiro, a Guarda Municipal. Então, fazer curso e ter protocolo para preservar local de crime é muito relevante para você investigar melhor. Então, a Paraíba, por exemplo, está investindo em informações para preservar local de crime. Usar a arma, como eu falei, para investigar. Então, a gente às vezes tem arma que foi usada em mais de 10 homicídios a mesma arma. Okay. E, cara, essa arma foi naquele homicídio aqui, um homicídio no outro estado. Então, rastrear essa arma, entender para onde ela está indo, de onde ela veio, você pode... Talvez tenha ali uma quadrilha que esteja promovendo execuções. Então, tudo isso a gente tem feito na Paraíba e a gente precisa medir também o quanto a gente consegue investigar e esclarecer os crimes, porque no Brasil a gente não mede muito pouco em segurança pública. Então a gente fala, não investiga. Bom, a gente precisa saber o quanto não investiga. Então, o dado que a gente trabalha é 36% de esclarecimento de homicídio. A gente precisa ter um indicador oficial. Então, a gente tem trabalhado para pressionar o governo federal para ter um indicador único que a gente possa medir em todos os estados brasileiros, para ter o mesmo dado e a gente poder olhar, esse estado tá bom, esse estado piorou, o que aconteceu ali, e a gente fazer uma discussão mais informada, aqui diminuiu, tava elucidando bem, o que aconteceu, será que teve algum problema com a Polícia Civil? Então, acho que a Paraíba. E tem uma outra coisa que a gente fala pouco, também parece papo que é assim, os estados que conseguem reduzir sistematicamente os crimes, os homicídios principalmente, são estados em que o governador senta à mesa mensalmente, bota ali o chefe da Polícia Civil, o chefe da Polícia Militar, estabelece metas de redução de crime, cobra esses policiais que vão prestar contas, eles são também celebrados quando eles reduzem o crime, então você cria um espaço ali de troca, bota o Tribunal de Justiça, bota o Ministério Público sentado à mesa todo mês para discutir de forma integrada e o governador ali cobrando. Então eu brinco, né, e outro dia eu estava fazendo essa conversa que falando do Rio, a gente teve a operação policial nos 46 do penúltimo ano, né? Assim, cara, quem tá fazendo política de segurança séria sentou na mesa ali no dia 1,
que assumiu o mandato como governador, não tá na imprensa mostrando isso, mas tá fazendo reunião todo mês para integrar as polícias e cobrar resultado. Então, acho que isso é uma outra coisa que a gente fala pouco, porque a gente não vê também, né? Então, eu acho que tem caminhos aí, é menos sexy, é mais fácil falar de operação e fazer operação. Não que seja mais fácil, também não quero ser mal entendida, mas gera mais dividendo político, aí isso aumenta o número de seguidores, enfim. Mas a política séria, ela é mais discreta, eu diria. Então... eu acho que isso é muito doido mesmo, porque se eu falar dessas coisas que a gente tá conversando aqui no meu canal, eu não consigo sobreviver com o canal. Que eu acho que é a mesma coisa dessa questão de você... E vai ficar pior, porque você não consegue mais separar o influencer e os assuntos atuais do político. Então, por exemplo, vamos pegar qualquer política aí. A Tabata Amaral. Acontece qualquer coisa, ela faz um vídeo. O Nicolas, qualquer coisa, ele faz um vídeo. Ele tem que se colocar em qualquer coisa, até porque eles têm que lançar os pacotes pros seguidores deles e irem se multiplicando. Isso que a Carla tá falando é algo que vai muito além desse lance de ficar mostrando as coisas. Isso é controle. Isso é regra básica de segurança pública. O que é segurança? Para que existe a polícia militar? Na verdade, por que a polícia militar usa farda? Essas pessoas, elas usam as fardas, não é porque é bonita. É porque ela é uma polícia ostensiva. Ela tem que mostrar para a sociedade que ela tá ali. Você entende? Olha, pessoal, eu estou aqui neste lugar. Ou a polícia tá ali. A primeira coisa que a hora que chega, a primeira coisa que as pessoas veem é a polícia. O que o governador tá fazendo é controle, é ostensividade. É ali, ó. Eu tô aqui e eu estou vendo o trabalho de vocês. Por que não tá acontecendo? Todo mês, imagina todo mês você ter que sentar com o governador e explicar por que não funcionou tal coisa. Vocês dois, como secretários da Polícia Civil e da Polícia Militar, explicar assim, ó. Por que não foi tal coisa pra frente? Por que aumentou o número de homicídios? E aí, por exemplo, as instituições da sociedade civil coletam esses dados vão pra mídia, da mídia vão pra mesa do governador, da mesa do governador vai pro setor operacional, que são os chefes da Polícia Civil e da Polícia Militar, comandante da Polícia Militar. Cara, essa circulação que se faz, essa sistemática, faz com que a coisa aconteça. Mas não precisava chegar na mídia. Os caras mesmo, eles têm quem colete esses dados, mostra esses resultados, ou os próprios policiais, né, o próprio chefe da Polícia Civil, o próprio comandante da Polícia Militar, traz esses dados, os caras discutem e falam, ó, a partir de agora vai ser desse jeito. Pô, o governador que não fizer isso, que não faz isso, tá de brincadeira, pô. Tá de brincadeira, você não cuidar da segurança da sua própria casa, por pior que esteja. Agora também, com tanto de político que tá sendo preso aí no meio do bagulho, o presidente da Alerj sendo preso porque deu informação pro cara que é ligado à Comando Vermelho. Agora todo mundo soltou o cara. Pô, também, velho, vou falar pra você, tem uma coisa na sociedade que significa confiança, né? Um cara olha aquilo, ele não confia em ninguém. Aqui do lado de baixo é tiro, ali do lado de cima solta o cara. Pô, aí como é que você convence a população, mano? Esse tema faz a gente ser mensageiro do apocalipse. Me faz. Também uma lógica, o que tem funcionado, assim. Então a gente tem umas experiências interessantes no Brasil que está reduzindo o roubo de celular de uma forma muito legal. E alguns estados já adaptaram, já adotaram, mas quem começou foi o estado do Piauí. Piauí, verdade. E aí é muito legal porque assim, quando a gente pensa em como é que se enfrenta o roubo de celular, é assim, bota a polícia para prender o ladrão. Beleza, isso resolve, mas como você bem falou, resolve, mas amanhã já tem outro, porque tem uma organização ali, beleza, o cara foi preso, mas logo mais vai ter outro para roubar. Então o que eles fizeram lá, no Piauí, eles fizeram uma parceria com as operadoras de celular, para rastrear ali o e-mail, para poder ter acesso rapidamente a isso. As operadoras rapidamente avisando, né, fazendo uma plataforma para avisar, no caso dos e-mails de celular roubado ou furtado, mandar mensagem para a pessoa. Então, sei lá, eu comprei um celular usado que foi produto de roubo, eu recebo lá um SMS dizendo, esse celular é produto de roubo, por favor, venha até a delegacia devolver. E se você não for, você vai poder estar cometendo um crime. Então, a primeira tentativa devolve numa boa. Você comprou, você não sabia se era roubado, você não fez receptação, você não cometeu um crime. Você não devolver, e aí você devolve. Com isso, você começa a devolver para as pessoas que tiveram celular roubado. Então, pô, eu não quero que roubem meu celular, mas se roubarem, cara, se me devolver, eu vou ficar feliz, né? Então, começa por aí. E você começa a criar, vai ficando difícil, porque os caras que revendem o celular, começam a não achar muito mais vantagem em revender celular. Eles começaram a fiscalizar as lojas que revendem celular também. Então, você vê, a gente não falou aqui de pena, prisão, necessariamente. A gente falou de trazer o setor privado para sua responsabilidade com as operadoras, tecnologia, com plataforma. A Polícia Militar lá tem um sistema que também confere RG e confere o e-mail do celular. Então, a gente falou de tecnologia, a gente falou de responsabilizar setor privado, empresa, em devolver celular e em fiscalizar a loja que vende celular usado. E resolveu pra caramba, assim, reduziu, enfim, bastante, tanto o roubo quanto o furto. Então, acho que é legal porque vai mostrando pra gente o que dá pra fazer, né? Porque a gente só
nosso imaginário vai para aquele lugar, é a polícia militar prendendo pessoas na rua. Precisa prender, mas tem outras coisas para fazer, né? Eu acho cabuloso isso que você tá falando, porque eu fiz um vídeo falando sobre essa experiência do Piauí, muito legal, e tem corte falando sobre isso daí. E aí tem um podcast de um cara, que é um corte de um cara que deu 500 mil, muito mais visualização que o meu, que o cara fala assim, ó, subir a pena do receptador para 40 anos e matar o vagabundo resolve o roubo de celular. Quer dizer, olha só, a Carol explicando uma saída tecnológica, articulada, inteligente, para diminuir os roubos do celular. Não tô falando que vai acabar, porque tem gente que pega para desmanchar essas coisas. O roubo de celular já implementada no nosso país, no estado pobre, que fez das tripas coração para conseguir fazer isso, e o que dá visualização é matar o cara que roubou teu celular. Esse é o grande problema. Exato. A gente vai propor isso daqui como pesquisador, como alguém que enxergou nessa política algo importante e racional, enquanto quando o cara é roubado, vai ter 10 políticos ou 25 mil pessoas apontando para ele assim, ó, vou subir para 40 anos de pena e a gente vai matar ele a hora que vier roubando. E pro cara que tá sendo roubado, logicamente que o cara, mano, tá com ódio. Você perder o celular é você perder a conexão com a sua família, velho. Sua fonte de trabalho, muitas vezes. Trabalho, memória, sabe tudo, parte do seu corpo, cara. E aí é isso, a gente fica nesse negócio, nessa tensão de propor algo que é interessante, racionalmente faz sentido e tal, e você fazer algo com uma lógica sentimental, subjetiva, raivosa, odiosa, mas uma dá muito voto e a outra necessariamente demora um tempo para dar. É que eu falo que esse é um problema da dissonância entre pesquisa e práticas que deram certo e a grande política. Porque isso foi um ato político também, fazer esse projeto aí do celular. Mas tá demorando também para tomar as atitudes disso daí, né, ô Vilela? Porque realmente o roubo de celular, qualquer pessoa que você conversa, e aí a população pede o Tribunal do Crime. Pede pro PCC intervir, pede pro PCC tirar a vida dos caras que tá roubando o celular. Pedir essas coisas é um sintoma de que a nossa sociedade ela tá doente com essa situação da segurança pública, né?